Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar, sempre continuamente, sempre para a honra e glória desse Deus maravilhoso, que nos abençoa, que nos mantém, tudo para o nosso bem e para a sua glória. Meus amados, hoje, quinta-feira, melhor dizendo, né? Vamos continuar aqui o estudo da nossa lição bíblica diária. O estudo desta semana, estamos vendo aqui a lição 7 do livro de Isaías, O Senhor é Santo, né? E ontem, na quarta-feira, nós estudamos aqui duas perguntas bem interessantes, né? Vimos ali no livro de Isaías, quando o Senhor faz uma recomendação, mas uma recomendação com tom de juízo, porque o povo estava consultando necromantes, ou seja, médiuns, estava consultando as pessoas que consultavam os mortos, né? Os adivinhos, e aí o Senhor faz uma dura repreensão, né? Ora, vocês vão consultar pessoas que consultam os mortos, ao invés de consultar a mim, o Deus vivo? Ora, o povo não deve consultar o seu Deus? É uma pergunta razoável, né? Uma retórica que é racional, porque o povo estava perdendo a racionalidade, e sempre que o povo entra em idolatria, apostasia, sempre vai perder a racionalidade. Vai fazer coisas que até uma criança pode reprovar. Sempre é assim, né? Aí o Senhor faz outra pergunta retórica. Em favor dos vivos, vocês vão consultar os mortos? Ora, morto fala? Alguém aqui teve contato com algum morto? O morto volta para almoçar com você, ou jantar todo dia, e você bate altos papos com o morto? Olha, conversa com o vivo. E é essa racionalidade que o Senhor está chamando, né? O povo a essa racionalidade, que eles perderam de vista devido ao paganismo, devido a falsas doutrinas entrando no meio do povo lá, né? Estavam acreditando nisso, né? Aí ele conclui dizendo, olha, a lei, as escrituras, né, de Gênesis a Malaquias, que era, né, a lei, e ao testemunho, as tábuas do testemunho, tem que falar de acordo com isso. Então, qualquer profeta, qualquer pessoa que vá procurar o caminho certo a seguir, buscar respostas de Deus, tem que buscar nessas fontes. É o que ele está dizendo aqui. Se não falar de acordo com o que está escrito no livro de Moisés, no livro dos profetas, não tem luz nessa doutrina, nessa informação, nesse caminho. Não há luz. Eles jamais verão a alva. A alva aqui é uma tipologia da salvação. Quando Cristo despontar com toda a glória, né, a salvação eterna, a grande luz, né, alva. Uma comparação do nascer do sol, do nascer do dia, despontar do sol. E aqui, na pergunta 8, nós vimos também quando, lá em Isaías 8, 21, 22, o Senhor disse que aquele povo que estava nessa idolatria, consultando os mortos e fazendo coisa errada, né? O Senhor disse que eles iriam passar pela terra, né, de forma dura, sofrendo, né, sendo oprimidos e passando fome, né? E depois que tivesse assim, passando muita fome, muito sofrimento, eles começariam se enfurecer, amaldiçoar o rei, e depois amaldiçoaria até o próprio Deus, colocando a culpa em Deus. Sendo a culpa deles, que escolheram a idolatria e a apostasia, agora vão colocar a culpa em Deus, né? E aí sim, eles olharão para a terra, só encontrarão angústia, escuridão, sombra, ansiedade, né? Porque agora eles foram lançados nas trevas que eles tanto buscaram, né? E escolheram andar nelas. Portanto, hoje, na nona pergunta da nossa lição, temos aqui um questionamento novo que diz assim: qual o contraste há entre as condições da terra nos primeiros tempos e nos últimos dias, nos últimos tempos? O que significa que o povo que andava em trevas viria grande luz, né? O que significa isso? Isaías 9, 1 e 2 traz uma profecia messiânica de forma assim muito linda, muito consoladora, né? Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Ou seja, essa terra iria entrar em obscuridade,
nos dias de Isaías até um tempo, mas não ficará para sempre assim não. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Terra de Zebulon e Naftali é aquela terra onde ali Tiro, Sidom e a região da Galileia, aonde Jesus ali cresceu, a região ali do Mar da Galileia, aquela região ali, é chamada de terra de Zebulon. Zebulon é um dos filhos de Jacó, uma das 12 tribos, que ocupou aquela parte lá de cima, aquela parte norte ali de Israel. Aí ele diz, mas nos últimos dias, né, claro, nos últimos tempos, essa terra, esse lugar, Zebulon, se tornará glorioso, o caminho do mar. Olha essa coisa linda, caminho do mar. Tanto o caminho do mar Mediterrâneo, ali as cidades de Tiro e Sidom, Cristo foi lá e, né, pregou e salvou, curou muita gente e tal. Caminho do mar, como o caminho do mar da Galileia ao leste, né, ao oriente. Além do Jordão, ou seja, depois do Jordão, a região de Decápolis, a região da Cisjordânia, que Cristo foi para aquele lado também, curou e salvou muita gente, inclusive um endemoniado lá de Gadara, né? Ele diz lá, ó, a caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, aqui ele dá nome e endereço, mostrando que essa profecia, olha, esse povo de Israel aqui, que Isaías está falando para eles, esse povo aí vai estar em plena escuridão. Mas lá na frente, uma luz vai brilhar, Cristo Jesus, que disse lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Olha que coisa linda. Então, lá da Galileia dos gentios, a região da terra do Zebulon, a tribo de Zebulon, ele diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, viu Jesus Cristo, né, resplandecendo a glória de Deus nas suas ações, ou seja, o caráter de Deus nas suas ações, e na boca de Cristo a verdadeira sã doutrina, a verdadeira palavra que vinha diretamente do Pai, e Cristo retransmitia com toda a fidelidade, como o próprio Cristo disse lá em João 12, 49 e 50, né? E ele diz aqui, ó, e aos que viviam na região da sombra da morte, no tempo de Isaías, naquele povo ali, né? Principalmente está falando daquela terra de Zebulon, porque era ali onde estava acontecendo a união, a reunião entre o rei Peca e ali era a divisão, ali era o ambiente que ficava entre o reino de Israel, a capital do reino de Israel, e a Síria, Damasco. Ficava justamente ali no meio ali, estava ali no entremeio dessas duas nações que estavam se unindo. Ali era o coração geográfico dessa união terrível que eles estavam fazendo para vir contra Judá. E Judá, com o passar do tempo, iria escolher o mesmo caminho deles. Olha que coisa impressionante. E aí, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que profecia linda, né? Então veja que muitos daqueles que acham que estão na verdade hoje, que vivem nas igrejas, né? Um religioso vive nas igrejas, né? Seguindo o programa da igreja e condenando os gentios, aquele que não presta, tal. Não se esqueça que hoje os que acham que são santos podem estar entrando numa apostasia severa, numa idolatria terrível, que é o que nós temos visto e testemunhado, né, presenciado, e Deus vai fazer, já que no meio do povo dele não querem aceitar a luz da verdade, ele vai levantar lá do meio do gentio, das terras amaldiçoadas, né, vai levantar um povo. Cristo não nasceu em Jerusalém, não, ele nasceu em Belém, mas foi criado lá na região da Galileia, né? A Galileia dos gentios, a terra de Zebulon. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta. O que significa que o Senhor aumentou a felicidade do povo e arrebentou as correntes que os escravizava, né? Isaías 9, do versículo 3 a 5, diz assim, Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra, o despojo, né? Tu arrebentaste as correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava. As botas barulhentas, os calçados barulhentos dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo.
Que texto poderoso, né? De novo, esse texto aqui é uma continuidade de uma profecia messiânica, né? Que apontava para Cristo, claramente. É tão belo essa profecia aqui, que o Senhor está falando de um povo, né, que era reduzido ali pela escravidão, o povo da Galiléia não tinha muita importância, como tinha o povo da Judéia, né, nos dias de Cristo. Lá na Galiléia tinha sinagoga, que era comandada, que era subordinada aos grandes doutores que habitavam em Jerusalém, subordinada lá. Mas era um povo sofrido, um povo pobre, né, um povo... Né, é tanto que Cristo vem daquela região, até a língua que eles falavam ali, a língua predominante lá era o aramaico, uma língua pobre, né, uma variante, né, vamos falar assim, uma variante do hebraico, né, uma língua muito parecida com o hebraico, mas muito pobre, né, era quase um dialeto, né, uma variante muito pobre. Então, é desse povo pobre, pequeno, que ele fala que aumentaste no sentido, não só aumentar a quantidade de pessoas, aumentaste no sentido de honra, no sentido de luz, no sentido e diz aqui, de felicidade, de alegria de ter o Filho de Deus ali, curando pessoas e tal, foi algo assim maravilhoso, né? O que aconteceria com a chegada de Cristo. Diz até que eles se alegram pelo o que tens feito. Deus fez através de Cristo muitos milagres ali, muita gente curada, né? Aquele homem que é colocado pelo teto por 4 amigos, né? Naquela região ali de Cafarnaum, a região da Galileia, são feitos maravilhosos, a pesca maravilhosa, o primeiro milagre público ali no casamento, água transformada em vinho, né, em Caná da Galileia, algo assim realmente maravilhoso. Levou muita alegria para o povo, alegria de esperança, né? Porque a religiosidade judaica, lá em Jerusalém, colocava aquele povo como gentil, um povo menor, um povo de menor qualidade, de menor estirpe, né? de uma condição inferior, uma religiosidade inferior. Era algo terrível isso. E Cristo vem, justamente, ele fala até aqui, ó, um texto aqui diz que ele vinha arrebentar com a corrente dos escravos, vinha trazer liberdade. Olha que coisa maravilhosa, liberdade. E não é isso que Cristo faz? Se nós lermos na profecia de Isaías 61, né, que apontava para Cristo, e o cumprimento dessa profecia, lá em Lucas capítulo 4, versículo 17, versículo 18 em especial, Cristo vai dizer, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele me ungiu para proclamar liberdade. Olha que coisa linda. Quebrar as correntes é trazer liberdade. O Espírito do Senhor me ungiu para que o Espírito do meu Pai me ungiu, me capacitou, me qualificou com dons para que eu pudesse ensinar. Primeiro ele fala pregoar a liberdade. Aí depois ele diz para libertar os cativos. Primeiro ele prega, depois ele efetiva a liberdade. Ele quebra as correntes mesmo. Veja que o texto mais belo ali do livro a palavra que é mais enfatizada ali quando Cristo cita a profecia de Isaías 51, que se cumpria nele naquele momento, é justamente a palavra liberdade. Liberdade, ele prega a liberdade, depois executa essa liberdade, né? Ele deixa bem claro que basta o bastão com aquele bastão que o povo castigava. Qual era o bastão que ele quebrou, que os líderes castigavam o povo? O bastão que Caifás, que os líderes religiosos, no tempo de Cristo, que já no tempo de Isaías, esses mesmos líderes castigavam o povo pela opressão religiosa, pela dominação do status quo de religioso que mandava no povo. Não foi isso que fizeram com Jeremias, por exemplo? Jeremias levou uma profecia que Deus mandou ele dizer, os líderes não aceitaram, deram uma surra em Jeremias e colocaram ele dentro de uma cisterna, né, porque realmente eles eram que dominavam, eles não queriam saber da palavra de Deus, não. Quem dominava ali é a palavra deles, eles que comandavam isso. Então, esse bastão, chamado bastão da opressão religiosa. Ó, se eu disser para você que está me ouvindo agora, que mais de 90% dos pseudos cristãos de hoje, os professos cristãos que servem em alguma igreja evangélica ou dentro da igreja católica mesmo, qualquer igreja cristã, a maioria de todas as igrejas cristãs juntas e misturadas, muita gente está se vendo debaixo de medo. Debaixo de medo.
de medo, não só o medo, a opressão do líder religioso que diz assim, por exemplo, são muitas opressões, né? Tem medo de tudo. Tem medo, inclusive, de chamar a atenção do pastor quando ele está errado, porque ele é ungido infalível. Ele é o próprio Deus, o pastor. Né? Os ignorantes têm pregado isso. Que você não pode chamar a atenção de um ungido, que ele está errado. Porque senão você recebe uma maldição sobre você. Né? Você não pode matar, fazer o mal contra ele, mas dizer a verdade. Quem foi que disse que isso não pode? Mas tem crente que vive debaixo desse chicote aqui, desse bastão aqui, da religiosidade aqui, esse bastão que fica castigando ele. Se você não der o dízimo, se você não vir aqui pagar o dízimo, você vai ser amaldiçoado e você não vai herdar a vida eterna. Tem gente que vive debaixo desse medo. É um pobre que, segundo a lei do dízimo, o pobre não dá dízimo, ele recebe dízimo, mas ele foi convencido pelo pastor, que não, nem o pastor nem ele com essa doutrina do dízimo, porque nunca estudaram, né? E então, ele está com medo lá, vive debaixo de medo lá. Então, muita gente está ainda até hoje com esse bastão sendo castigado, esse bastão aqui da opressão, do medo, né? E Cristo, quando entra na vida da pessoa, ele libera tudo isso aqui, né? O crente de verdade, ele não vive debaixo desse medo aqui, não. Acabaste com o inimigo que os dominava, só Cristo, né? Quando a pessoa não quer, quando a pessoa quer continuar debaixo desses desmandos, aí Cristo não pode fazer nada por ela, né? Mas Cristo veio para isso, ele já veio. E cada um de nós pode ser livre desse bastão opressor e das botas barulhentas dos soldados, que só o rumor de guerra, né? Com as suas roupas sujas de sangue, o Senhor um dia vai descer fogo sobre aquilo lá, vai trazer juízo. Então, tem muita gente derramando sangue de inocente, né? Com a força de expressão aqui, derramando sangue de inocente, que o Senhor, obviamente, vai cobrar isso tudo. Então, quem tem fé vai acreditar nisso. Quem não tem, tem que esperar para ver o Senhor julgando tudo. Que o Senhor abençoe a todos e que o seu Espírito possa nos convencer desta verdade.